Olá, sétimo ano. Hoje nós trabalharemos na aula de História as grandes navegações. Só que dessa vez vocês irão fazer uma pesquisa, pois a pesquisa é um instrumento na construção do conhecimento e para isso se faz necessário, sempre que possível, que o professor mande algum tema para a pesquisa relacionado com o conteúdo, a fim de contribuir na construção do aprendizado de vocês. Então, o tema será as grandes navegações. Então, a nossa pesquisa ela vai consistir em buscar na casa de vocês, no livro didático, do seu livro didático, em revistas ou na internet, o conteúdo sobre as grandes navegações. E aí vocês irão trabalhar o tema que foi destinado a vocês. As grandes navegações são fatos históricos que aconteceram no final da Idade Média. O mundo que os europeus conheciam resumia-se ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, nome genérico pelo qual designava o Extremo Oriente, ou seja, o leste da Ásia. Grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente, por meio de relatos, como o do viajante veneziano Marco Polo, que partiu de sua cidade em 1271, acompanhando seu pai e seu tio em uma viagem àquela região. As informações de que os europeus dispunham sobre muitas das regiões conhecidas eram imprecisas e estavam repletas de elementos fantasiosos. E aí nós podemos observar que nesse contexto aparece o enfrentamento aos grandes desafios. E aí nós podemos observar que naquela época a América e a Oceania eram totalmente desconhecidos pelos povos do mundo velho. Durante o século XV e XVI, esses exploradores portugueses, mais principalmente os portugueses e os espanhóis, começaram a aventurar-se pelos mares desconhecidos, ou seja, pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, dando início, assim, à era das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos. No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiaria como pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer a esses comerciantes italianos, ou seja, de Veneza ou de Gênova, que possuía o monopólio destes produtos. Com acesso aos mercados orientais, a Índia era o principal destino desses comerciantes. E os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadoria vindos do Oriente era sempre feito pelo mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. E o que os portugueses e espanhóis queriam? Encontrar um novo caminho para as Índias, mas que era uma tarefa muito difícil, porém muito desejada por esses homens. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso e direto às fontes orientais para poderem também buscar essas especiarias e lucrar com esses interessantes comércios. Um outro fator importante que estimulou as navegações nessa época era a necessidade dos europeus se comunicarem e conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significava novos fiéis que eles iriam conquistar. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte desse empreendimento marítimo, pois com o aumento do comércio poderia também aumentar as arrecadações dos impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para o rei, e esses reis que eram absolutistas naquela época. Então,
Quem primeiro partiu nestas embaixadas foi Portugal. Portugal foi o pioneiro. Então, foi o pioneiro nas navegações do século XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas neste país ibérico. Há grandes experiências em navegações, principalmente da pesca do bacalhau, que ajudou muito nas experiências. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial daquele período, eram desenvolvidas com qualidade superior à das outras nações. Portugal contou também com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindo da burguesia e também da nobreza, que tinham interesse nos lucros que este negócio poderia gerar. Neste país, também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudo, que foi a Escola de Sagres. As navegações espanholas. Daí nós podemos ver que, além de Portugal, nós também tivemos a presença da coroa portuguesa. Ao contrário de Portugal, os espanhóis tiveram de resolver vários problemas relacionados ao processo de formação da sua monarquia nacional, para só então empreender a aventura pelos mares ao longo de toda a Baixa Idade Média. Os reinos católicos de Aragão e Castela lutavam para estabelecer a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. E no ano de 1492, a aliança matrimonial entre os herdeiros desses tronos asseguraram a vitória contra os muçulmanos na chamada Guerra da Reconquista. E a partir de então, o recém-formado governo espanhol decide contratar os serviços de navegadores italianos, e um deles seria o Cristóvão Colombo, que na época os reis espanhóis investem no projeto da criação de uma rota que dava acesso às Índias através das navegações pelo Atlântico rumo ao oeste. Em princípio, a ideia era de que a circunnavegação da Terra pudesse oferecer um novo acesso ao continente indiano. Contudo, os 3 navios utilizados para esse fim acabaram batendo na ilha de Guayanani, no Caribe. Após batizar a ilha de São Salvador, Colombo fez outras viagens onde encontrou as ilhas de Cuba, Bahamas e São Domingos, ainda pensando em estar nas Índias. Colombo batizou os moradores locais de índios. Pouco tempo depois, outros navegadores e companheiros de viagem demonstraram que Cristóvão Colombo havia feito a descoberta de um novo continente, entre a Europa e a Ásia. O navegador florentino Américo Vespúcio foi o responsável por oficializar tal contestação e, por tal razão, acabou tendo o nome usado para nomear o continente de América, o mais novo continente do mundo. Após essa valorosa conquista marítima, o navegador Vasco de Balboa conseguiu em 1513 alcançar o Oceano Pacífico, atravessando a América Central, em um projeto ainda mais ousado, executado em 1519 e 1521, a expedição de Fernão de Magalhães realizou a primeira circunnavegação ao redor do mundo. Dos 512 tripulantes dessa corajosa viagem, apenas 18 sobreviveram ao retorno à Europa. Durante seu processo de expansão, os espanhóis adentraram o interior das terras conquistadas, em busca de metais preciosos, e nesse contexto encontraram diversas civilizações contra as quais travaram um sangrento processo de conquista e dominação. E assim, pela cobiça e a raça das armas e a força das armas, os espanhóis formaram um grande império colonial que fortalecia a coroa portuguesa. Então, esta é a participação
da coroa espanhola nas grandes navegações. Mas Portugal, através de Pedro Álvares Cabral, chega à terra Brasil. Nos meados do século XV e XVI, Portugal e Espanha já eram consideradas as duas nações mais poderosas do mundo na época, por terem avançado nas grandes navegações. Saindo de seu continente em busca de novas terras para explorar, obtiveram êxito na exploração das Índias, trazendo assim grandes lucros para a Europa e para os reinos em particular. Foi assim que, animado pela possibilidade de explorar outras terras e fazer de lá mais riqueza para Portugal, Dom Manuel organizou uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, dizendo que teria o objetivo de dominar o comércio do Oriente. Foi assim que as caravelas de Cabral saíram de Portugal no dia 9 de março de 1500, contando com aproximadamente 1.400 homens, entre marinheiros, técnicos em navegações, escrivãos, cozinheiros, padres e ajudantes, e acabaram por se desviar do caminho das Índias, intencionalmente ou não, chegando ao continente americano, mais precisamente ao Brasil, no dia 22 de abril de 1500. E aí nós podemos observar que nestas datas, as caravelas da esquadra portuguesa chegaram ao litoral sul do atual estado da Bahia, onde avistaram um monte, ao qual batizaram de Monte Pascoal. Então, Portugal chega à terra Brasil através das esquadras comandadas por Pedro Álvares Cabral. Então, pessoal, essa é a história das grandes navegações. Baseado nesse contexto, eu quero deixar uma pergunta para vocês me responderem mais à frente. Um abraço, até o próximo encontro.